amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. O tema do vídeo de hoje, perseguindo as faíscas ocultas. E assim a gente vai encerrar a Parashá de Lech Lechá, que conta a história de Abrão. Vamos continuar falando o lado cabalístico da Parashá e da história de Abrão. Os justos se colocarão em perigo para devolver faíscas sagradas. Isso vem dos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai. Quando Abrão soube que seu parente havia sido capturado, armou seus discípulos que haviam crescido em sua casa e os perseguiu os captores até Dan. O parente que havia sido capturado, se vocês não lembram, foi Ló. Ele e seus servos atacaram e perseguiram-os até Rová. Eles perseguiram os raptores e até a cidade de Rová. Ele trouxe de volta todo o espólio, tudo que foi roubado a Abrão trouxe de volta, e também seu parente Lot. Em hebraico, Ló é Lot. Também conhecido como Malquisedec, rei de Shalem, trouxe pão e vinho. Então o rei de Shalem, Malquisedec, trouxe pão e vinho para comemorar essa vitória de Abraão e os seus homens. Ele era um sacerdote de Deus, o único sacerdote supernal, ou seja, lá de cima, do mundo espiritual. E ele deu-lhe 1/10 de tudo, daí a origem do dízimo. Está em Gênesis 14, de 15 até 20. Este é o caminho dos justos, perseguir os ímpios para trazê-los de volta ao bem. Então, o trabalho de um justo, segundo o judaísmo, é perseguir os maus para trazerem eles de volta para o bem, e não para aniquilá-los. O Rabino Abba disse, a frase Abrão ouviu refere-se à alma divina. Que seu parente havia sido capturado refere-se à inclinação do mal, ou seja, o mal estava tomando conta, então ele tinha que ir lá e combater o mal, para fazer o mal virar bem. Ele armou seus discípulos que crescem em sua casa. Refere-se a homens justos que foram educados nos preceitos e no caminho do bem, como disse o Rabino Abal. Quando um tzadik justo vê que uma pessoa má fica só por sua boa inclinação e fica presa por seu pecado, ele vai e o agarra, pois talvez ele possa trazê-lo de volta. Então ele percebe um tzadik justo, ou seja, um grande tzadik. Quando ele percebe que isso ocorre, que uma pessoa má está isolada porque está fazendo o bem e é uma pessoa bem, e aí, pela sua inclinação para o bem, isolaram essa pessoa, um grande tzadik, quando percebe isso, vai lá e traz ele de volta para o lado do bem, porque senão ele acaba voltando para o lado do mal. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês percebem que, na verdade, a Torá, as histórias com H, porque são histórias que aconteceram e não histórias que são coisas fictícias. As histórias da Torá, na verdade, elas têm uma função de transmitir a Kabbalah oculta. Então, cada detalhezinho na história tem um ensinamento profundo de Kabbalah, e é isso que a gente está tentando trazer aqui. Não é simplesmente uma história, falar, estudar a Torá vai adiantar o quê? Porque é uma história do passado. Não, é uma história do passado, do presente e do futuro. Então, o que a Kabbalah faz, ela interpreta essas histórias e conta o que não está nas entrelinhas, que é o que foi contado para Moisés lá no Monte Sinai, quando ele subiu para o Éden, que ele aprendeu a famosa Torá oral, que depois virou Talmud, Midrash e outros livros. Assim, continuando, assim ele o aproxima e ensina como está escrito. Ele os perseguiu tão longe até Dan,
Ele o persegue depois da sentença, em aramaico diná, ou seja, do Gehinom. Gehinom seria o purgatório. O Zohar deriva isso da semelhança entre as palavras diná, diná, dan, que tem todas sua raiz na palavra dim, que é julgamento, ou severidade. Este é o caminho dos justos, perseguir os ímpios para trazê-los de volta ao bem. Então, o trabalho de um justo, de um grande tzadik, é ele ir atrás dos maus e trazer esses maus de volta para o lado do bem. Este é o significado do versículo. Ele e seus servos os atacaram. A alma divina, juntamente com os justos, os perseguem, os repreendem e os castigam. Persegui-los até Rová, que literalmente significa dívida ou culpa. Então, perseguiram eles que foram atrás da dívida ou da culpa deles. E eles o informaram de seu mal. E eles os perseguem até que eles revelem seu mal e maldade para eles, para que eles se envergonhem de seus caminhos, isto é, o que a alma divina faz. Então, o justo ele vai mostrar o que essas pessoas fazem de mal, qual é o mal, qual é a maldade que elas estão fazendo, para que essas pessoas enxerguem o que estão fazendo de errado, se envergonhem dos seus caminhos, ficam com vergonha do que fizeram e mudem para o bem. Isso é o que a alma divina faz. Até mesmo a inclinação do mal contra a sua vontade retorna e se arrepende. Quando a inclinação do mal percebe o que está fazendo de errado, a própria inclinação percebe e se arrepende. O que é escrito posteriormente, o que vem escrito depois disso? Ele trouxe de volta todo o espírito e também seu parente Lot. O Rabino Abahu disse, contra a vontade deles, eles se arrependeram. Como está escrito, seu parente Lot, juntamente com sua propriedade, ele trouxe de volta. Ou seja, ele foi lá, buscou do mal, trouxe o Lot de volta para o lado do bem, junto com os seus pertences, com o que era de sua propriedade. Até mesmo a inclinação do mal contra a sua vontade retorna e se arrepende. O Rabino Abahu disse, venha e veja como é grande a recompensa de uma pessoa que faz os outros voltarem e se arrependerem. Então, quão grande é esse tzadik e quão grande será a sua recompensa quando ele faz uma pessoa má se enxergar, se arrepender e voltar para o caminho bom. De que deduzimos, de que versículo deduzimos isso? Onde está escrito isso? Do que está escrito imediatamente depois. Malquitzedek, o rei de Salem, que Salem na verdade é Jerusalém. Isso é interpretado da seguinte forma. O grande Rabino Ria ensinou que quando a alma de um tzadik, quem trouxe outros de volta e os ajudou a se arrependerem, deixa seu corpo, o arcanjo Michael, ou arcanjo Miguel, como é conhecido aqui no Brasil, que traz as almas dos tzadikim diante de seu Criador, sai para encontrar a alma desse tzadik. Ele afirma, Malquitzedek, este é Michael, ou seja, este é Miguel, o principal guardião das portas da justiça, o rei de Shalem. Como eu disse antes, esta é Jerusalém lá de cima, do mundo espiritual. Vou fazer um parênteses aqui, este é o nível espiritual acima do qual corresponde a Jerusalém, aqui embaixo. Então é o correspondente espiritual de Jerusalém aqui embaixo, lá no mundo espiritual. Como afirmam nossos sábios,
Jerusalém acima corresponde a Jerusalém abaixo. Trouxe pão e vinho e saiu para encontrar-se com Abrão e disse: que você venha em paz. Ele era um sacerdote de Deus, Deus o supernal, como o Rabino Yosef ensinou. Assim como há um sumo sacerdote no templo abaixo, assim como no templo aqui, quando existia o Beit HaMikdash, o templo sagrado lá de Jerusalém, tinha um sumo sacerdote, então Micael, o arcanjo, é o sumo sacerdote do templo lá de cima do mundo espiritual. Ele sai e abençoa a alma que entra de um tzadik primeiro e depois abençoa o santo, bendito seja ele, que é Deus, como afirma. Então abençoou-o, dizendo: bem-aventurado Abrão de Deus, o Supremo, Criador dos céus e da terra. Bem-aventurados os que mereciam isso. Depois ele abençoa a Deus, dizendo: bendito é Deus, o Supremo, que entregou os seus inimigos em sua mão. Isso se refere aos ímpios que retornaram em seu mérito. Então não quer dizer que matou esses ímpios, mas foram que eles retornaram para o lado bem. Você fez a alma deles, como diz o versículo, e as almas que tinham feito em Haran. Gênesis 12, 5. Ele deu-lhe 1/10 de tudo. O Rabino Yitzhak disse: pelo versículo, não sabemos quem deu a quem, ou seja, se Abrão deu 1/10 a Malquitzedek ou a Deus, ou se Malquitzedek ofereceu a Abrão 1/10 do que ele havia trazido de volta. No entanto, o Rabino Yitzhak concluiu que nenhuma dessas visões está correta. Em vez disso, o santo, abençoado seja ele, deu para Abrão 1/10. Ele pegou uma letra debaixo do trono da glória, ou seja, do trono de Deus, e deu-a como uma coroa para a alma que é Abrão. Qual foi esta letra? Já falamos em outros vídeos, a letra Rei, em hebraico a letra Rei. Como está escrito: seu nome não será mais Abrão, ou Abrão, mas será Abraham, ou em hebraico também Avraham, porque a letra Beit, dependendo se ela tem um pontinho no meio ou não, ela pode ser tanto B quanto V. Então, em hebraico, usa-se mais o nome Avraham, mas vamos deixar como Abraham. Fica mais fácil de quem está no Brasil entender. Isso está em Gênesis 17, 5. Então, o grande presente, a grande mudança do mazal de Abrão, ou seja, da sorte, do destino de Abrão, foi esse presente, essa letra mais, que mudou toda a vida dele. Os comentários explicam que a letra Rei denota a Sefirá de Malchut, que é a 10ª Sefirá. É, portanto, referido como 1/10. Então, daí vem o dízimo. E quem recebeu o dízimo foi Abraham, não Deus. Deus deu para Abraham. Por isso que Abraham era muito rico. De tudo, Rabino Yehudá disse, o que significa de tudo? Da Shekhinah, do onipresente, ou seja, de tudo que é Deus. Com isso, vou ficando por aqui.